o Ramon Dias em mata-mata? Vamos ver se ele vai estar num dia bom ou num dia ruim. Vamos colocar na tela aí. Cadê? Olha lá. 17 jogos, 7 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. 23 gols marcados, 18 gols sofridos. O mata-mata é uma questão para a família Dias? As duas imagens finais do ano passado foram ruins, porque você pega lá o que fez contra o Juventude, foi uma noite incrível na Arena, o 3-1, gol do André Ramalho no final. Aí você pega lá outras vezes que o Corinthians também passou. Só que as duas últimas lá que a gente ficou na nossa mente era o Racing na Sul-Americana. 7 classificações e 9 na mata-mata. Isso, 7 e 9, é isso aí. Essas duas foram o que deixaram ruim para eles. Mas 7 e 9 me parece um número bem bacana. Só que o Racing e o Flamengo, sobretudo as trocas que eles fizeram, as armações, foram bem bagunçadas ali. E aquilo ficou uma imagem ruim. Mas tá aí, 7 e 9 você tem um retrospecto até que ok em mata-mata, assim, me parece um retrospecto bom. Ele que, inclusive, tem os melhores aproveitamentos do estádio como treinador, incrível, né? Eu não lembro, o Tchoca vai pro jogo? Não, né? Não, ele foi até cortado contra o Santos, enfim, pagou um pouco por aquele erro lá em coisa que deveria ser um erro dividido com a comissão técnica, né? Exato, mas essa é a questão. Toda vez que a gente fala da questão do aproveitamento da base, do jogador jovem, esse risco, né? Então, assim, o jogador ele foi super bem nos jogos do Paulista, foi mal escalado no jogo da Libertadores, fez um pênalti bobo, e aí, para preservá-lo, só que assim, o preservá-lo ele já está exposto nesse negócio. Aí vai ter que começar a subir a montanha. De novo. A cabeça do cara já foi, né? Exato. Ele até cortado contra o Santos. Leva os outros 4 zagueiros e ele ficou. Você tinha falado sobre o Thales Magno jogar em vez do Romero, é isso? Sim. Eu gosto do Thales, acho um jogador técnico, um jogador decisivo, faz gols, né? Que é o que o Corinthians precisa. Mas o Romero também faz, o Romero tem identificação com a torcida. Aí, sei que é uma decisão aí do intramuros, né? Que o Corinthians tem que decidir. Mas assim, em termos técnicos, analisando tecnicamente, eu entraria com o Memphis na vaga do Garro, se o Garro não puder jogar, como meia, e colocaria o Thales e o Yuri. Acho o Thales, inclusive, mais agudo que o Romero, enfim. Mas futebol não é só isso, né, Massa? Não é só a questão técnica, não é só isso que implica. O futebol é muito como a nossa vida. A gente, às vezes, pega uma oportunidade, vai se preparando para ela, não consegue naquele momento, mais para frente você consegue. E é o caso do Romero, ele voltou melhor do que era, entendeu? Ele voltou melhor tecnicamente, porque, claro, o cara vai evoluindo, né, ao longo do tempo, e tem a cara do Corinthians na Itaquera, maior artilheiro do time no seu estádio. Então, deixá-lo fora também me parece uma coisa meio, né, impensável. Mas se você for analisar tecnicamente o que eles jogam, o Thales é mais jogador para fazer gol. O ponto do Massa é muito bom, e se você pegar hoje lá no estádio e falar, tem 45 mil pessoas, é perigoso dar 22 mil e pouco para um lado e 20... Exatamente, divide, porque muita gente vai pensar na parte técnica e o outro nessa coisa meio mística, meio coisa, de um cara que é mais frio, calculista, então, vai mas eu acho dividir que é a torcida. até injusto com o incrível. Romero jogar na mística. Não, né? não é só Porque, assim. entendeu? Ele tem qualidade para definir as bolas. Ele não teve faz gol. 25 participações em gols no ano passado, 16 gols e 9 assistências. Não é pouco, né? Não é pouco. Não é para sempre que a bola vai bater nele e vai entrar. Então, ele tem mérito. Sim. Então, Você faria o quê, Arnaldo? Eu acho que essas... Na Considerando verdade... que não tem agarro, né? Isso. Eu botaria o Garro de qualquer forma. Hoje eu botaria o Garro de qualquer forma. O que eu acho é que aquele revezamento pensado no início, time titular, time reserva, todo mundo começou com um revezamento, o Corinthians começou com um revezamento. Algumas situações ocorreram que o revezamento começou a Se perdeu. se perder, né? A necessidade em alguns casos, contusões de reservas em outros casos. Talvez o jogo da Venezuela tenha sido o primeiro grande obstáculo a isso tudo, porque aí talvez o revezamento pudesse ter sido feito na volta, não pôde, e aí começou a acumular as coisas. E aí eu acho que a dupla, ela perdeu um pouco o critério de escolha em determinadas partidas
Determinados terrenos, determinado tipo de jogo. Então o Thales Magno eu acho ótimo para jogar fora de casa. Claro, fora de casa ele não joga. Romero eu acho ótimo para jogar em casa. Faz gol, conhece aquele negócio como ninguém. Muitas vezes em casa ele não joga. 2 volantes marcadores para jogar fora de casa. Não, ele vai lá com 3 zagueiros sem volante. Tudo bem, o Martínez tinha sentido na época. Então, o Martínez tinha sentido, o Ranieri sentido, mas os dois estavam inteiraços contra o Santos. 3 dias depois. É estranho, né? Então, assim, a gente não tá... O Choca foi muito bem contra o, sei lá, Mirassol. Não era nem Mirassol, sei lá, Juventus, Belo Clube. Aí o cara põe o cara para jogar em Guayaquil contra o Barcelona, em terceiro zagueiro. Então, eu acho que não foi só o revezamento. Eles perderam o critério de escolha refinada que é necessário ter quando você entra numa fase decisiva. Até revezar 2 jogos sim, 1 não no Paulista, seja qual for o adversário, aí você prioriza o clássico, né? Então vamos botar o melhorzinho no clássico e o resto nós vamos revezar. Aí tudo bem, cara. Fase de classificação. O problema é que a gente falava, quando o Corinthians for para as finais do Paulista e o segundo mata-mata da... A gente nem imaginava que a Venezuela causasse esse problema. Mas desde a Venezuela eles perderam o critério de escolha. E a gente não sabe muito bem o que vem pela frente. Agora, me parece, a partir do time titular contra o Santos, que eles vão recorrer aos mais confiáveis, os mais rodados. E dane-se o resto, dane-se o Choca, dane-se o Bidon, dane-se o sei o que lá e tal. Foi isso. O jogo contra o Santos foi assim. Eu vou colocar os meus melhores, inclusive o Angeleri, que não pode jogar Libertadores. Dane-se. Depois eu vejo o próximo. Depois assim que está o planejamento. Vessa, eu já te perguntei isso umas 5 vezes nos últimos dias, mas como o jogo está se aproximando, esse jogo de hoje, eu quero saber de seco para você. Agora é definitivo, hein? Não dá para voltar mais atrás. Virada épica hoje, 4-0, time nos braços do povo ou título paulista? Sem dúvida nenhuma, título paulista contra o maior rival dentro de casa. Não tenho a menor dúvida disso. Nenhuma. Então vou mudar um pouco para dificultar. Vitória épica 4-0. Hoje, nos braços do povo. Juca que foi dando volta na cidade. Ou vitória no Allianz, no primeiro jogo. Não. Da final. Não, aí o outro segundo jogo... Aí outra o que acontecer. Não, aí a classificação hoje. Porque aí depois você tem a volta em casa para depois devolver. Facilitou para ele, Você facilitou demais. Pô, mas se você ganha no Allianz, você tá com um pingo ali. Você tá quase com o título. Aí eu me viro depois. Aí nós vamos gritar é campeão, hein? Aí a gente grita que é campeão. Então é isso, é o título paulista hoje. Hoje é título paulista, não tem a menor dúvida. Bom, tem o jogo contra o Palmeiras no fim de semana, primeiro jogo da final